Quando eu cheguei no mercado segurador, eu tomei um choque, assim, sobre a dificuldade das pessoas definir... Defina risco, né? Risco é um insumo do mercado segurador, não é? Perfeito. Tá bom, então defina risco. Cara, assim, vinham as mais diversas definições, assim, um negócio curioso, assim, né? Então, eu acho que a gente precisa, né, quem está no mercado segurador, né, necessita dominar alguns conceitos que são básicos, né? Um deles é risco, né? A gente não pode, né, eu via muito que risco era o local de risco. O que é o risco? Ah, é o local de risco, né? Então tem um dado local, o local de risco é o risco. Não, mas então você precifica o risco, é precificar o local, não é bem isso, né? E nossos colegas atuários lidam muito melhor com isso do que normalmente pessoal de subscrição, ou mesmo os engenheiros de inspeção, de análise de riscos, né? Porque o atuário ele vai precificar o risco, vai pôr um valor, vai valorar aquele risco, né? Que vai compor, inclusive, o prêmio a ser cobrado do cliente. Então, quando eu ingressei nesse mercado, eu vi que tinha uma certa necessidade de um formalismo conceitual um pouquinho mais refinado, eu acho. Né? Até vamos começar por aí então, Marcelo. Como que a gente definiria risco para quem está começando aí, enfim? Perfeita pergunta, Rafael. Assim, o risco lida com incerteza, né? Quando a gente lida com obras de engenharia, tem-se a impressão de que, até por termos sido ensinados de que a engenharia faz parte das ciências exatas, você normalmente o estudante ou o jovem profissional não se dá conta das incertezas que existem sobre as obras de engenharia, né? Quando você calcula uma barragem, um canal, ou mesmo uma ponte, uma edificação, um túnel, tem várias incertezas por trás, né? E uma forma de você quantificar a incerteza é através da probabilidade. Então, a probabilidade é um ente matemático que serve exatamente para você quantificar a incerteza. Só que o risco não é só probabilidade, né? Você falar que alguma coisa tem alta probabilidade de acontecer, isso não necessariamente implica em alto risco, né? Porque o risco ele é definido são dois componentes, basicamente, né? A probabilidade, a chance de acontecer o evento e as consequências desse evento. Então, são os dois, né? E a gente vê, assim, nossa, a imprensa, infelizmente, é campeã. Eu acho que talvez tenha que ser assim para poder comunicar isso para o grande público, né? Mas, assim, coisas que a gente vê recentemente, um prédio em Santos, né, que teve um problema lá num pilar, né, de esmagamento de pilar. Não sei se vocês chegaram a ver essa... Não vi. É um prédio na Praia Grande e não se sabe ainda a razão, mas ele teve um esmagamento de pilar, né? O pilar esmagou e levou um ruído, um deslocamento grande da estrutura e eles esvaziaram, né, para estudar o problema. E aí o que se coloca é assim, não, porque a Defesa Civil avaliou a estrutura e não há risco de colapso. Eu acho que não há profissional no mundo que possa fazer esse statement, dizendo que não há risco. Só não haveria risco para cenários impossíveis. Se o cenário é impossível, ele tem probabilidade zero. E tendo probabilidade de zero, ele não tem risco. Se tiver qualquer probabilidade diferente de zero, 10 a menos 10, você pode ter risco. Isso aí. Dependendo das consequências. O que você pode atribuir é se o risco é ou não aceitável para a sociedade. Assim como você pega um avião, tem risco. Perfeito. Vamos concordar, né? Um elevador tem risco. Tudo tem risco. Só que é plenamente aceitável. Você não fica de grande. Eu entro nessa piração porque eu tenho um certo receio de voar, infelizmente. E por obrigação profissional, tenho que voar bastante. Mas isso sou eu, mas a sociedade lida bem com esse risco de voar, né? Assim como lidamos bem com o risco de morar em prédios. Mas toda estrutura, pessoal, é bom esclarecer isso, né? Toda estrutura tem uma probabilidade de ruína não nula. Toda estrutura. Esse prédio que nós estamos aqui tem uma probabilidade de ruína não nula, mesmo que tenhamos seguido todos os ditames construtivos, as normas, a ABNT, tudo perfeito. E quando você fala de ruína, é uma ruína sem um acidente prévio, sem algo, um choque, sei lá, um incêndio. Exato. Etc. Ruína a gente usa, para engenharia, ruína é qualquer infração de performance, né? Você pode definir ruína dessa forma, né? É qualquer não observação de um requisito de desempenho. Mas tem, entre as várias possibilidades de ruína, tem a ruína estrutural, de fato, né? Seria na fabricação, existe uma probabilidade, óbvio, que nunca vai ser nula, até numa fabricação, num encaixe de
uma coisa numa construção, é isso? Exato, assim, pode ser um problema de fabricação, pode ser uma questão de você introduzir a segurança no projeto, porque como é que você dimensiona uma estrutura de concreto? Você tem ações, vento, temperatura, peso próprio, pessoas, então você tem ações e resistências, né? Resistência do concreto, resistência do aço, resistência ao tombamento, resistências. O que se faz Os em ângulos, termos... né? Resistência. Exato, a durabilidade, né? Tudo mais. O que se faz em projeto? Você introduz fatores de segurança, tanto para aumentar as ações quanto para reduzir as resistências, de tal forma que você separa uma coisa da outra. Então você quer que as ações sejam muito menores do que as resistências, grosso modo, né? Se as ações estiverem afastadas das resistências, é bem provável que a estrutura vai se manter lá firme por muito tempo. O que acontece é que esse grau de afastamento, ele não é determinista. Ele não é assim, olha, eu afastei e nunca essas coisas vão se cruzar. Nunca eu vou ter uma ação maior do que a resistência. Isso não dá para garantir isso. Tudo isso é probabilístico, né? Então a gente coloca fatores de segurança para ampliar essa diferença entre ações e resistências. Mas ainda assim, como é um comportamento probabilístico, há cenários de você ter baixas resistências e um excesso de ações, por exemplo. Uhum. E isso pode levar a estrutura a um comportamento indesejável, inclusive a ruína. O que acontece é que a nossa experiência na engenharia estrutural, que é muito longeva, né, nos mostra que os fatores de segurança hoje empregados, eles permitem executar, permitem conceber estruturas seguras, que a gente não fica com essa operação, né, do tipo, eu estou entrando num prédio, qual será a probabilidade de ruína do prédio? Não sei, mas eu sei que é amplamente aceitável pela sociedade se eu segui as normas e introduzi, inclusive, os coeficientes de segurança previstos em norma. Então é assim que se faz. Mas dizer que a probabilidade de ruína é zero, nenhuma estrutura tem probabilidade de ruína zero.